Olá, eu sou Maiara e vou compartilhar com vocês alguns saberes sobre a agricultura e a floresta e como podemos juntar esses conhecimentos para produzir alimentos saudáveis e sem venenos. Ao mesmo tempo, cuidamos da natureza e preservamos o meio ambiente. Vamos apresentar aqui a agrofloresta, um conjunto de saberes tradicionais em busca de um futuro diferente. Produzir alimento na floresta é uma prática muito antiga de nossos povos originários. Antes da chegada dos europeus em terras americanas, cerca de 7 milhões de indígenas ocupavam as áreas florestais, com suas lavouras de subsistência. Um estudo aponta que há pelo menos 9.000 anos o território amazônico já era um ponto de encontro de povos e de plantio de alimento. Segundo ele, os achados antropológicos estão entre os indícios mais antigos de plantio de feijão, abóbora, mandioca e outras espécies domesticadas por milênios no Brasil. Outra pesquisa relata que perto dos sítios arqueológicos estudados há uma maior concentração e diversidade das árvores usadas pelos índios. Os resultados dessas pesquisas descrevem uma floresta manejada de forma constante pelos milhões de índios por milênios. Esta é a principal inspiração para a agrofloresta, e este conhecimento também envolve uma postura de contemplação e integração à natureza, já que ela é a grande parceira e guia para a otimização da produção agrícola. A floresta é um organismo vivo e complexo, cheia de animais, plantas e fungos, exercendo funções distintas e complementares, com o intuito de preservar o sistema como um todo de forma independente, dependendo apenas da luz do sol e do ciclo da água. Cada interação no ambiente, seja natural, espontânea ou provocada por humanos, causa uma reação adaptativa da natureza. Por exemplo, quando cai uma árvore na floresta e cria-se ali uma clareira, então outras plantas ocuparão o seu lugar ao sol. Animais e fungos farão a decomposição daquele material orgânico, devolvendo boa parte dos nutrientes que ali estavam ao solo, dando condições de novas plantas saudáveis e vigorosas viverem ali. E o ciclo se repete. Aqui procuramos observar e replicar esses mecanismos naturais em função da produção de alimento e do bem-estar de quem produz, sempre aliado à recuperação do meio ambiente. Na floresta, as plantas ocupam diversos espaços, se distribuindo em diversas alturas chamadas de estratos. Dessa forma, alguns fatores como a luz solar, os nutrientes do solo e a umidade influenciam na organização das plantas de acordo com suas necessidades. É como se cada planta ocupasse um andar dentro do sistema agroflorestal. Essa lógica de estratos, alturas diferentes, também pode ser aplicada em diversas outras culturas. Algumas tradicionais, milenares como a milpa, que produz o milho junto com o feijão e a abóbora. Além disso, como vimos no exemplo da clareira causada pela queda da árvore, outro fator importante nesse sistema é a sucessão em relação ao tempo das plantas. Cada planta tem um ciclo e um ritmo diferente. O tempo que cada uma delas leva para se desenvolver e amadurecer dentro do sistema depende das condições do lugar. Na sucessão ecológica, que também pode ser chamada de sucessão natural, as plantas são classificadas em 4 categorias de acordo com o tempo do seu desenvolvimento. A primeira é a placenta. Engloba as plantas de crescimento mais rápido, que levam até 1 ano para completar seu ciclo, como feijão, milho, macaxeira, tomate, inhame. São as primeiras plantas que conseguem se estabelecer no sistema e criam condições para o desenvolvimento das próximas espécies na sucessão. As pioneiras são o segundo grupo, o das quais levam entre 1 e 3 anos para se desenvolver, como o mamão, a banana, o maracujá, o eucalipto, que também, no fim do seu ciclo, vão dar espaço às espécies seguintes, as secundárias, que se desenvolvem entre 3 e 15 anos. Já as secundárias se subdividem em 3 categorias. As de formação inicial, 3 a 6 anos, como urucum, acerola, siriguela. A média, 6 a 15 anos, como caju, abacate, goiaba. E a avançada, que pode levar de 15 a 30 anos em desenvolvimento, como a jaca, pitanga, canela.
Só que existe ainda um último estágio na sucessão natural, as plantas primárias, que compreendem as árvores de desenvolvimento mais lento. É o caso das madeiras nobres, como jatobá, cedro, mogno, que podem levar até 30 anos para atingirem pleno desenvolvimento. Assim, a lógica agroflorestal deve considerar esses dois fatores importantes, o do extrato e da sucessão, para combinar as plantas desejadas para a produção. Além disso, ao longo do tempo, as plantas são manejadas para favorecerem umas às outras, colocando as podas no chão, outra prática da floresta e uma das grandes chaves da agrofloresta. Cerca de 25% de todas as espécies vivas residem no solo. 1 metro quadrado de solo contém bilhões de organismos e milhões de espécies. Fungos e bactérias, por exemplo, decompõem a matéria orgânica, controlam a dinâmica do carbono orgânico e tornam os nutrientes disponíveis para as plantas. Um ritmo constante de decomposição da matéria orgânica na camada superficial do solo é uma das principais características de nossas florestas. Criando condições para o desenvolvimento dessa variedade de insetos, micro-organismos e fungos, e permitir o acesso das plantas aos nutrientes, criar conexões entre as raízes, aerar o solo e guardar água. Aqui na agrofloresta, a gente faz as podas para acelerar o processo de crescimento das plantas, estimular a fotossíntese e alimentar o solo acumulando matéria orgânica no sistema. Matéria orgânica que representa, além de tudo, 70% água. É por isso que ninguém precisa irrigar nem fertilizar uma floresta saudável. E você? Já consegue visualizar essa florestinha aí na sua terra? Será que já dá para identificar os estratos, as diferentes funções das plantas? No seu roçado, você cobre o solo, planta tudo junto, separado? Me conta, o que você achou dessas ideias? Essa é uma pequena introdução ao sistema agroflorestal, uma ciência muito rica e promissora, que apesar de milênios de práticas e experimentos realizados pelos povos tradicionais, quase foi extinta diante da colonização pelo povo europeu. Mas diante da sistematização que há hoje sobre a agrofloresta e de sua eficiência comprovada, fica clara a importância da preservação do meio ambiente, já que todo esse conhecimento nada mais é do que milhares de anos de observação, integração e pura conexão com essa imensa biblioteca viva que é a natureza. E já que o assunto é preservação, no próximo vídeo vamos então falar sobre a recuperação de áreas degradadas através da produção de alimentos. Vem com a gente conhecer mais sobre a agrofloresta!